Eu gostaria de começar com a seguinte questão. A gente sabe que os blocos formados tanto para a disputa da mesa na Câmara e também para a disputa das comissões, que ainda vai acontecer, são blocos efêmeros. Mas eu gostaria que os senhores declarassem aqui a posição dos senhores nessa legislatura, ou pelo menos no início do jogo político, para que quem nos acompanha pela TV Câmara e pela Rádio Câmara pudesse entender. Deputado Aliel Machado fez parte do bloco de oposição na disputa da mesa e deputado Gilberto Nascimento fez parte daquele blocão, não é, deputado, com 301 deputados que apoiaram a candidatura de Rodrigo Maia. Então, qual é a posição dos dois? Aline, primeiro, alegria em poder estar aqui no programa com você, com meu amigo Aline Machado e Aliel Machado, que eu até imaginei que fossem irmãos, não é? Mas parece que um nasceu no Paraná, outro nasceu no Sul, no outro lado, não é? Mas é assim, esses blocos são blocos eventuais, blocos para o momento. Então, por exemplo, a eleição da mesa, então você faz um grande bloco, pega vários partidos, claro que partidos até ideologicamente um pouco mais afinados, tá? E depois esses blocos também funcionam para a formação das comissões, porque as comissões aqui, elas são escolhidas na proporcionalidade dentro do bloco. Tá? Então, exatamente por isso você forma esses blocos. Mas esses blocos, normalmente, pós-eleição da mesa, escolhidos os membros da mesa e escolhidos os presidentes de comissões, eles já se desfazem. E cada partido passa a fazer os seus encaminhamentos em plenário. Então, esse foi um momento e, logicamente, daqui um pouco, outro momento acontecerá. Até porque nós teremos uma série de projetos que aí o bloco também já tem posições divergentes, então nem sequer um líder desse bloco poderia falar por todos, porque, volto a dizer, as opiniões são totalmente divergentes. Então não posso adiantar que o PSC é governo. Não, eu acho que hoje ninguém é governo, ninguém é oposição. Acho que o que você vai fazendo é agora trabalhando. Por outro lado, eu não acredito muito, Aline, que aqui nós vamos ter oposição muito radical ou também governistas tão apaixonados. Nós vamos ter causas nessa casa. As reformas, por exemplo, vão ser causas que daqui um pouco, por exemplo, o bloco, aquele que poderia imaginar-se de oposição hoje, daqui um pouco ele vai ter que votar, por exemplo, a reforma da Previdência. Mas ele vai sugerir o seguinte, olha, não são 65 anos, não são 62, são 58, ou então, no caso, por exemplo, da reforma tributária, olha, o imposto não deve ser dessa forma, vai ser daquela. Eu acredito que nós vamos ver um bom momento na Câmara, não sei a opinião do Aliel, mas eu acho que nós vamos ver um bom momento na Câmara. Está todo mundo muito querendo reconstruir o Brasil. O Brasil passa por muitas dificuldades, por muitos problemas. E se nós não nos unirmos, não nos juntarmos, e foi exatamente isso que a opinião pública acabou fazendo na escolha dos seus novos representantes, se nós não fizermos isso, nós vamos ficar fora da história e o Brasil não vai avançar. Deputado Gilberto, acredito que o deputado Aliel, inclusive, já colocou minha próxima pergunta, que seria sobre a reforma da Previdência. Todos nós sabemos que é uma reforma fiscal, inclusive nas mensagens do STF, da Câmara dos Deputados, na mensagem do Executivo que foi lida pela deputada Soraya Santos, todos eles colocaram como objetivo principal debelar a crise fiscal na qual o Brasil se encontra. Dado isso, como explicar para a população, como deseja o governo Bolsonaro, que a reforma da Previdência seria uma reforma necessária? Não dá para desassociar as duas coisas, correto? Não dá para você desassociar, por exemplo, que a reforma tributária ou o equilíbrio fiscal esteja também trabalhando em cima da reforma da Previdência Social. Porque, na realidade, é isso. Se não tiver dinheiro, não tem o que fazer. Hoje, por exemplo, nós temos um Brasil que custa muito. Nós aprovamos o último orçamento com 129 bilhões de déficit primário, portanto é um grande buraco. O que isso quer dizer para as pessoas é o seguinte, o que você quer dizer para as pessoas, olha, nós vamos arrecadar menos do que nós vamos gastar. Agora, aí tem pessoas hoje, não, mas é o seguinte, aumenta esse imposto, não tem mais. Não há mais capacidade contributiva do povo brasileiro. O povo já não aguenta, nós temos uma alta carga tributária. O sistema de previdência é um sistema compensatório. Não é? Se você, por exemplo, hoje, e nós temos uma série de desajustes, por exemplo, o Aliel sabe disso, nós temos uma população, por exemplo, envelhecida. Agora, essa população envelhecida, talvez nós perdemos a grande oportunidade de lá atrás fazermos uma reforma. E que aí foi se agravando. A reforma da Previdência, alguns dizem, ela é deficitária, não é deficitária. Isso é uma discussão que também vai entrar na pauta.
Hoje, por exemplo, é o que fala, bom, mas tem uma série de gente, por exemplo, bancos que não estão pagando, tá bom, mas todos esses processos estão na base do judiciário e que não dá para simplesmente nós chegarmos e dizer o seguinte, olha, o banco X deve X bilhões, nós vamos chegar lá e falar, dá aqui o dinheiro na Previdência. Não. Se está judicializado e há questionamentos, agora, nós também não podemos fazer uma previdência e cuidar da vida de tantos milhões de brasileiros, principalmente aqueles que estarão envelhecendo e se aposentando, trabalhando em cima de eventuais resultados de determinadas matérias ou decisões do judiciário. Não podemos fazer isso. Nós temos que fazer uma coisa mais perene. Por que isso? O sistema de previdência, sistema compensatório, eu tenho sempre e repito isso sempre. Você teria que ter 10 jovens entrando aqui no mercado de trabalho, ganhando R$1.000, pagando 11% de previdência, para você estar aposentando um idoso aqui do outro lado. Como você não tem mais essas pessoas entrando no mercado de trabalho, consequentemente você não tem mais gente do outro lado. Agora, precisamos cortar despesas? Precisamos cortar despesas. A previdência precisa ser mais enxuta? Precisa ser mais enxuta. Nós precisamos cobrar os devedores? Precisamos cobrar os devedores. Nós precisamos acabar com as fraudes? Precisamos acabar com as fraudes. Então é um conjunto. Não dá para ser uma coisa que simplesmente é um passe de mágica e nós vamos resolver tudo. Por outro lado, precisa ver a proposta que virá. Nós hoje estamos trabalhando, Ariel, não é isso? Nós estamos trabalhando com hipóteses. Nós não sabemos, na realidade, o que a economia, o grupo dos economistas vão mandar para a Câmara. A reforma, o projeto que estava na Câmara era um projeto que estava sendo trabalhado. Agora, do governo Temer. Agora, vai se manter o mesmo? Vai se alterar? O que vai se alterar? Essa discussão também, ela precisa se ampliar. Agora, se ampliar com quem? Com as bases da sociedade. Não dá para ser também, repito, aqui uma aprovação não passa de mágica. Alguém fala, não, mas em fevereiro nós já... Não existe isso. A gente conhece essa casa já de algum tempo. Não existe essa coisa de... Até porque isso vai ter um debate, a oposição vai se posicionar. Eu acho que o que vai precisar é o governo também estar muito aberto para ceder em algumas situações, para a gente chegar num interesse comum, que é exatamente evitarmos que com alguns países da Europa, por exemplo, que envelheceram e daqui a um pouco não se tinha mais dinheiro para pagar a Previdência, o aposentado já não tinha mais como receber. Como hoje os próprios governos estaduais, já eram 7, agora chegamos ao 8º governo, que não tem mais dinheiro para pagar os seus funcionários. Houve erro no passado, precisa ser corrigido, mas nós também não podemos viver só olhando no retrovisor, que aí nós vamos bater o carro logo à frente ou então cair no buraco. Eu iria começar com reforma tributária, mas imagino que o deputado Gilberto queira fazer a contrapartida. Não, eu acho o seguinte, eu concordo com o que o Liel coloca, não dá para nós nesse momento, quer dizer, privilegiarmos os mais ricos em detrimento dos mais pobres. Não, até porque na realidade a Previdência é alguma coisa que funciona para os mais pobres. O mais rico, ele se defende, ele tem casa de aluguéis, ele sobrevive. A Previdência, ela é um sistema que veio para o mais pobre, para que exatamente por aí haja distribuição de renda. Porque na hora em que você tem alguém, por exemplo, na ponta da linha, e num determinado momento está ganhando lá R$1.000, R$2.000, que a média de aposentadorias no Brasil é mais ou menos isso. A grande média são 2 salários. Tá? Agora, esse é o que vai precisar. Agora, é claro que nós não podemos debater este assunto simplesmente com paixão. Nós temos que debater de forma bem clara, bem objetiva e sabermos que se nós tivermos um problema na Previdência, quem vai sofrer são exatamente esses mais pobres. E vão sofrer exatamente porque deixarão de receber as suas previdências. Claro que não dá para você encontrar alguém na rua, por exemplo, e falar, olha, eu me aposentei com 5 salários, hoje eu estou com 2 salários. Alguma coisa está errada. Esta pessoa perdeu a sua qualidade de vida. Essa pessoa perdeu a sua condição de viver um pouco melhor, porque ela contribuiu para isso. Agora, o que nós precisamos fazer é exatamente corrigir essas distorções, para que a pessoa possa ter um mínimo, principalmente na terceira idade. Porque hoje eu digo o seguinte, a velhice, ela é longa e é muito cara. Agora, não dá para a Previdência simplesmente, no meio do caminho, dizer o seguinte, olha, eu te aposentei com 5 salários e agora, no fim, eu estou te dando 2. Porque essa pessoa vai estar na total dependência, essa pessoa não terá mais, os seus planos de saúde normalmente acabam, tá? Porque acabou não pagando plano de saúde, ela perde plano de saúde, os plano de saúde também já não atende mais, quer dizer, então é um grande problema que sofrem as pessoas hoje. E tudo isso dado por uma Previdência que, lamentavelmente, não fez a sua lição de casa, não se corrigiu.
E aí, o que não pode é este aposentado pagar o preço disso. Agora, claro que o Congresso Nacional tem a grande responsabilidade que, com muita tranquilidade, sem nenhuma paixão, tá, discutir esse assunto. Porque esse assunto precisa ser discutido o mais breve possível. Senão nós teremos, além do aprofundamento da crise, nós teremos uma sociedade que vai estar muito mais angustiada e principalmente aqueles da terceira idade que são os que mais sofrem. Bom, o governo atual parece que já tem bastante tempo, não é? Devido à polêmica, mas está começando agora. São 30 e poucos dias, exato. 40 dias, 50 dias, sei lá. Então, a gente tem uma reforma da Previdência que a gente sabe pouco e uma reforma da tributária que a gente sabe menos ainda. Uma reforma tributária que a gente sabe pouco também. O que a gente sabe, o que foi falado pela imprensa, inclusive, que a reforma tributária, ela viria, inclusive, num movimento que eu gostaria que os senhores explicassem aqui, contraintuitivo de corte de impostos, além da simplificação dos impostos. O que seria feito nesse sentido de reforma dos tributos no Brasil? E também não é uma proposta muito ambiciosa de um governo, um único governo, fazer duas reformas, duas propostas de emenda à Constituição? Eu tenho sempre dito o seguinte, o melhor imposto é o menor imposto recolhido de uma base maior. Não dá para nós trabalharmos simplesmente, olha, isenção aqui, isenção ali. Não, acho que a gente tem que dar uma serenidade nessa coisa de impostos. Agora, por outro lado, o imposto é alguma coisa. Primeiro, nós temos ainda uma grande sonegação no país. Isso precisa ser corrigido. São os ralos que vazam. O que poderia ser feito por meio de projeto de lei, por exemplo? Eu acho que aí, essa é uma coisa que, inclusive aqui na Câmara, nós tivemos uma comissão que estudou de forma muito profunda isso, que o nosso colega do Paraná, o Rauli, por exemplo, trabalhou muito essa coisa. E na minha forma de ver, do pouco que eu entendi do projeto dele, é um dos projetos mais perfeitos que eu encontrei nessa minha caminhada de reforma tributária. Tá? Agora, o que não dá, principalmente, eu acho que hoje, o deputado Aliel tem muita razão, quando nós acabamos dando uma série de isenções para tanta gente. Bom, mas então eu tenho que trazer alguém, para isso eu tenho que dar isenção. Mas só que quando eu dou isenção para ele, para aquele, eu perco esse tributo e o que estava aqui também já quer novas isenções. Ah, mas nós temos um problema da economia estar globalizada. Eu acho que tudo isso nós precisamos estudar. Tá? Nós precisamos acabar com a guerra fiscal nos estados, que esse é um grande problema também. Que é uma proposta muito antiga. Por exemplo, daqui um pouco você pega um estado vizinho do outro, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo cobra X de ICM, daqui um pouco na rua do lado, que normalmente esses estados são muito próximos, na esquina do lado, o governo de Minas vem e diz, olha, eu vou conseguir em vez de 17, eu te cobro 12. Tá bom, e como é que fica essa mão de obra? Como é que fica essa estrutura do estado que já depende daquela arrecadação? Então, essa é uma guerra fiscal também que precisa ser corrigida. Agora, tudo isso, eu acho que esses dois temas são tão apaixonantes e precisam ter uma profunda conciliação, uma profunda discussão nisso, para que a gente possa chegar num denominador comum. Porque, caso contrário, e se a Câmara não fizer esse papel neste momento, principalmente uma Câmara que se instala agora, um Senado que se instala agora, dificilmente nós vamos conseguir corrigir isso depois e vamos perder uma grande oportunidade. Muito obrigada, deputado Aliel Machado, muito obrigada, deputado Gilberto Nascimento, e boa sorte nos mandatos dos dois. Muito obrigado. A experiência faz a diferença, já decidi em quem eu vou votar. Gilberto Nascimento é PSC, é um homem da família e nele eu posso contar.